Gilmar surpreende e prepara movimento decisivo contra Fachin, e tudo vem à tona. Boa noite para você que está aqui agora, que parou o que estava fazendo, para entender o que realmente está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal. E olha, você fez bem em parar, porque o que está se desenrolando agora não é mais disputa de bastidor, não é mais briga de narrativa nas redes sociais. O que veio à tona hoje tem nome, tem data e tem consequência direta na forma como esse país é governado, segurança jurídica e no futuro das instituições que deveriam te proteger. Um ministro do STF armou uma emboscada contra o próprio presidente da corte. A CNN Brasil revelou tudo. E o que aconteceu depois dessa reunião secreta mostra com clareza assustadora. Até onde alguns estão dispostos a ir para proteger os próprios interesses, pisando na lei, pisando na ética e pisando na Constituição. O Brasil que você vai conhecer depois dessa história pode ser muito diferente do que você imagina. E isso, Roberto Júnior, você está no canal Brasil de Verdade Sem Filtro, já se inscreve e deixa o like. O dia era 12 de março. O ministro Gilmar Mendes entrou em contato com o presidente do STF, Edson Fachin, e pediu uma conversa reservada, simples, discreta, apenas entre os dois, sem alarde, sem testemunhas. Pelo menos era isso que estava combinado. Fachin aceitou. Afinal, não havia motivo aparente para desconfiar. Um colega de corte pedindo uma reunião, ele chegou no horário antro na sala e nos primeiros minutos, tudo parecia exatamente o que foi prometido. Uma conversa entre dois ministros. Mas aí, a porta se abriu de novo. E entraram na sala os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Um por um. Sem aviso, sem convite de Fachin. A reunião que deveria ser particular, de repente, tinha virado outra coisa completamente diferente. Fachin não estava mais numa conversa entre colegas. Estava numa sala fechada, 4 dos ministros mais poderosos do Supremo, todos apontados na mesma direção, e essa direção era ele. Isso, meus amigos, tem um nome. Chama emboscada. E foi exatamente isso que a CNN Brasil revelou que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal no dia 12 de março. Guarda esse detalhe e essa data menos porque eles vão ser fundamentais para você entender tudo que veio depois dessa reunião. Mas afinal, por que tudo isso? Ministros mais influentes do Supremo e colocar Fachin numa posição de pressão. O que eles queriam? A resposta é tão grave quanto o método que usaram para conseguir. O grupo tinha 2 exigências principais para Fachin. A primeira era que ele abandonasse o projeto do Código de Ética do STF, aquele projeto que Fachin vinha defendendo publicamente, aquele conjunto de regras que serviria para estabelecer limites claros de conduta para os ministros da corte. Eles queriam que ele engavetasse isso. Classificavam a iniciativa como um projeto individual, solitário, como se Fachin estivesse agindo por conta própria, fora do coletivo da corte. Como se querer ética dentro do Supremo fosse um problema a ser resolvido, mas a segunda exigência menos. E aqui, meus amigos, eu preciso que você preste bastante atenção, menos a segunda exigência era ainda mais reveladora. Eles queriam que Fachin parasse de simplesmente assistir às notícias que saíam na imprensa, que ele parasse de ignorar as reportagens que estavam expondo os excessos, os abusos, os episódios que a gente tem visto sobre o STF. E que ele passasse a fazer algo concreto a respeito disso. Só que o algo concreto que eles queriam não era botar ordem na casa, não era instaurar processos disciplinares, não era investigar os próprios colegas. O que eles queriam era o oposto disso. Eles queriam que Fachin saísse publicamente em defesa dos ministros que estavam sendo expostos pela imprensa, que ele usasse a cadeira de presidente do STF não para proteger a instituição, mas para proteger as pessoas dentro dela, mesmo quando essas pessoas estavam no noticiário por razões gravíssimas. E quais razões eram essas? A CNN Brasil deixa claro na matéria. Parte desses ministros vinha cobrando de Fachin, desde o ano anterior, uma postura mais combativa na defesa dos colegas que aparecem no noticiário por supostas ligações com o ex-banquero Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Moraes e Toffoli. Pensa bem no que isso significa. Um grupo de ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, se reuniu em segredo. Armou uma emboscada para o próprio presidente da corte, e foi até ele exigir que ele defendesse colegas envolvidos em investigações. Não para que a verdade viesse à tona, não para que o processo corresse, mas para que o presidente do STF saísse publicamente como escudo humano de quem está sendo investigado. Isso, meus amigos, não é divergência
institucional. Isso é uma pressão deliberada, coordenada e documentada contra a independência do presidente do Supremo Tribunal Federal. E tá tudo escrito na matéria da CNN Brasil. Eu não estou inventando nada. Tá lá. E sabia o que Fachin fez depois de tudo isso? Depois de ter sido cercado numa sala fechada, depois de ter 4 colegas de corte exigindo que ele mudasse de postura, depois de ter sido colocado contra a parede por alguns dos homens mais poderosos, Fachin não cedeu. O presidente do STF saiu daquela reunião de pé, saiu do mesmo jeito que entrou, firme no seu propósito, firme na sua posição, continuou defendendo o Código de Ética, continuou dizendo publicamente que o Supremo Tribunal Federal precisa ser moralizado, que a Corte precisa de regras claras de conduta, que nenhum ministro está acima da lei e acima da ética menos, nem mesmo os colegas que foram até ele naquele dia para tentar dobrar a sua vontade. E foi porque, quando a pressão nos bastidores não funcionou, quando a emboscada não produziu o resultado que eles esperavam, o grupo partiu para outro caminho. Um caminho muito mais preocupante. Um caminho que mostra com uma clareza perturbadora que o objetivo nunca foi proteger o STF enquanto instituição. O objetivo era proteger interesses específicos, pessoais, intransferíveis, e as retaliações vieram, uma por uma. Todas depois daquela. A primeira veio do ministro Cristiano Zanin. O deputado federal Rodrigo Hollenberg havia apresentado um pedido formal para obrigar a Câmara dos Deputados a instalar a CPI do Banco Master, menos aquela comissão parlamentar de inquérito, que investigaria justamente o banco de Daniel Vorcaro. O mesmo nome que aparece no centro das suspeitas envolvendo colegas de Zanin no STF. Um pedido legítimo, feito por um parlamentar eleito dentro dos trâmites legais Zanin-Ridge-II. A CPI do Banco Master, uma investigação que poderia revelar ligações gravíssimas, foi simplesmente travada por decisão de um dos ministros que esteve naquela sala no dia 12 de março. Mas não parou por aí. O ministro Gilmar Mendes, o mesmo que organizou a emboscada, o mesmo que convocou aquela reunião prometendo que seria apenas entre ele e Fachin, menos tomou uma decisão que causou espanto. Gilmar anulou a decisão da CPI do crime organizado, que havia aprovado a quebra de sigilo fiscal de investigados. Uma CPI que havia tomado uma decisão dentro das suas atribuições legais, que estava avançando nas investigações, e Gilmar simplesmente anulou, desfez, apagou. E tem mais. O ministro Flávio Dino, outro dos presentes naquela reunião secreta do dia 12 de março, também entrou em ação. Dino determinou, num prazo de apenas 5 dias, que o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do Instituto Nacional de Seguro Social, prestasse esclarecimentos sobre suposta intimação que, no contexto de tudo que estava acontecendo, soou menos como uma iniciativa de fiscalização e muito mais como uma mensagem, uma pressão sobre o Congresso Nacional, no exato momento em que o Congresso estava se movimentando para investigar questões que incomodam esse grupo. Veja o padrão, meus amigos, porque ele é inegável. No dia 12 de março, um grupo de ministros armou uma emboscada para pressionar Fachin. Fachin não cedeu. E nos dias seguintes, esses mesmos ministros começaram a tomar decisões que travavam investigações, que anulavam avanços de comissões parlamentares, que intimidavam presidentes de CPIs. Não é coincidência, não é acaso, é uma sequência coordenada de ações tomadas por pessoas que sentiram que perderam o controle da situação e decidiram recuperar da única forma que conhecem menos, usando o poder que têm nas mãos para proteger o que precisam proteger. E o que eles precisam proteger? Basta olhar para a travada, a quebra de sigilo da CPI do crime organizado, anulada, a CPMI do Instituto Nacional de Seguro Social, intimidada, todas investigações, todas avançando, todas interrompidas por ministros que tiveram numa mesma sala, numa mesma reunião secreta, no mesmo dia. Isso, meus amigos, não é o STF funcionando. Isso é o STF sendo usado para blinder, para proteger, para impedir que a verdade chegue, inventando. Eu não estou exagerando. Eu estou lendo o que está escrito e te entregando sem nenhum filtro, exatamente como o nome desse canal promete. Olha, antes de eu continuar e te revelar a parte mais chocante, eu preciso da sua participação. Eu preciso de 1 segundo com você. Se você chegou até aqui, se você está sentindo o peso do que está sendo revelado agora, então você sabe o quanto esse tipo de conteúdo é importante. A gente não tem patrocinador poderoso. A gente não tem verbas
Instituto U que a gente tem é você. Então se inscreve no canal agora, deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Esse gesto simples faz esse conteúdo chegar em muito mais gente. E esse conteúdo precisa chegar em muito mais gente. E é exatamente nesse cenário de pressão, de intimidação, de bastidores tomados por articulações que deveriam envergonhar qualquer pessoa com um mínimo de compromisso com a lei e com a Constituição, que surge uma figura que vai mudar o rumo dessa história, o ministro André Mendonça. Mas antes de falar do Mendonça, eu preciso que você entenda o tamanho do que estava em jogo naquele momento. Porque não era apenas uma briga interna entre ministros do Supremo. Não era apenas uma divergência de opinião sobre o cepo, sobre o cepro, código de ética do Fachin. O que estava acontecendo era algo muito maior, muito mais profundo e muito mais perigoso do que uma simples disputa institucional. O que estava acontecendo? Tentativa organizada, coordenada e deliberada de um grupo de ministros do STF de controlar o rumo das investigações que estavam avançando no Congresso Nacional, de travar o que precisava ser travado, de anular o que precisava ser anulado, de intimidar quem precisava ser intimidado, e de fazer tudo isso nos bastidores, longe dos olhos da sociedade, longe das câmeras, longe da prestação de contas que qualquer pessoa que ocupa um cargo público nesse país deveria. Justamente isso que André Mendonça decidiu enfrentar. A decisão do ministro André Mendonça de prorrogar a CPMI e de jogar a questão para o plenário do STF referendar não foi um ato burocrático, não foi uma formalidade processual. Foi uma jogada política e institucional de enorme precisão. Foi um ministro do Supremo dizendo, na prática, o seguinte: se vocês querem tomar essa decisão, tomem, mas tomem na frente de todo mundo. Tomem com o Brasil inteiro olhando, com seus votos documentados, com suas posições expostas para cada brasileiro que quiser saber onde cada um de vocês estava quando o país precisava de transparência e de coragem. E isso muda tudo. Porque existe uma diferença enorme, meus amigos, entre o que um ministro do STF faz numa sala fechada e o que esse mesmo ministro faz quando está debaixo dos holofotes, quando as câmeras estão ligadas, quando o plenário está aberto e quando o Brasil inteiro está encouraging. Os bastidores, eles armam emboscadas, pressionam colegas, bloqueiam investigações e mandam recados através de decisões cirúrgicas que poucos conseguem conectar entre si. Nos bastidores, eles operam com a confiança de quem sabe que a maior parte das pessoas não vai entender o que está acontecendo. Não vai conseguir enxergar o padrão, não vai ter acesso às informações necessárias para montar o quebra-cobeca completo, mas no plenário é diferente. No plenário, cada voto tem nome, cada posição tem registro. Cada decisão fica gravada para sempre na história do Supremo Tribunal Federal e na história do Brasil. E é aí que a coragem de bastidor some. É aí que os mesmos ministros que cercaram Fachin numa sala fechada, que bloquearam CPIs, que anularam quebras de sigilo, que intimidaram presidentes de comissões parlamentares, esses mesmos ministros precisam olhar para a câmera, erguer a mão e dizer publicamente: eu sou contra isso. Eu estou votando para proteger o que preguir. E eu estou aqui, com o meu nome, defendendo essa posição diante de todo o Brasil. E sabe o que acontece quando chega esse momento? Eles recuam, sempre recuam. A gente já viu isso acontecer antes. Quando a prisão de Daniel Vorcaro foi para o plenário, o que aconteceu? O plenário referendou. Quando decisões polêmicas precisaram ser ratificadas coletivamente, o que aconteceu? A maioria se alinhou com um que era correto. Porque no plenário, debaixo dos olhos do Brasil, o custo de defender o indefensável é alto demais. O custo político, o custo histórico, o custo moral de ficar registrado para sempre, como o ministro que votou para proteger quem precisava ser investigado. Esse custo. A maioria não está disposta a pagar quando todo mundo está olhando. E Mendonça entendeu isso, usou isso, com precisão cirúrgica, transformou uma situação de pressão e intimidação numa oportunidade de exposição. Tirou o debate das sombras e jogou na luz. Com isso, fortaleceu não apenas a si mesmo, mas fortaleceu o Fachin, fortaleceu a CPMI, fortaleceu as investigações que estavam sendo travadas e fortaleceu acima do tudo. O princípio de que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal está acima da transparência, acima da prestação de contas e acima do escrutínio público. Isso é o que a estratégia certa parece quando você consegue enxergar ela acontecendo em tempo real. Não é barulho, não é confronto direto, é precisão, onde você vence e onde o adversário perde
E o terreno da transparência, meus amigos, é sempre o terreno onde quem tem algo a esconder perde. E agora o plenário vai se reunir. E cada ministro vai ter que mostrar a sua cara, vai ter que votar, vai ter que registrar sua posição para a história. E eu te digo com toda a convicção que tenho, eles vão referendar. Porque no fundo, quando a luz está acesa e o Brasil está olhando, até os que operam nas sombras sabem que existe um limite para o quanto podem se expor. E esse limite está sendo testado agora, nesse exato momento. Diante de todos nós, o Brasil que vai surgir depois disso, meus amigos, pode ser muito diferente. Diferente no sentido de que as cartas estão sendo colocadas na mesa, os nomes estão sendo revelados, os padrões estão sendo expostos. E cada brasileiro que está prestando atenção agora, cada um que parou o que estava fazendo para entender o que realmente está acontecendo nesse país, está fazendo parte de algo importante, exercendo o papel mais fundamental que existe numa democracia, menos o papel de cidadão informado, de cidadão atento, de cidadão que não aceita ser governado nas sombras. Porque no final, meus amigos, é isso que separa um país livre de um país dominado. Não são as instituições em si. São as pessoas que se recusam a deixar as instituições serem capturadas. São as pessoas que continuam perguntando, continuam pressionando, continuam exigindo transparência, mesmo quando os poderosos fazem de tudo, impedir que a verdade chegue até elas. E você, que está aqui agora, que assistiu até esse momento, você é uma dessas pessoas.